Oi pessoal, meu nome é Reniel, a gente está no canal A2. Se você não segue a gente, aproveita para se inscrever no nosso canal, aproveita para seguir a gente no Instagram também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Uma Breve História do Homem, de Hans Hermann Hoppe, né? É um acadêmico bem interessante e tem uma influência do Johann Habermas, da Escola de Frankfurt, e também tem uma influência do teórico Murray Rothbard, da Escola Econômica Clássica da Áustria. Então ele é um cara bem controverso e sua obra também é bem polêmica. O autor nesse livro ele vai tentar explicar e analisar os três principais eventos que ele considera, né? A Revolução Neolítica, a Revolução Industrial e o surgimento do Estado-nação moderno, à luz da teoria da praxeologia de von Mises, né, para entender essa atitude, esse desenvolvimento econômico, e também através da teoria do libertarianismo do Murray Rothbard, né, para ter uma ideia ética do que seria o certo ou errado. Por que são esses eventos que ele considera? A Revolução Neolítica é um progresso, seria um progresso para a sobrevivência, né, do homem através da criação da agricultura, da pecuária e da família, né, do espaço doméstico privado. A Revolução Industrial pela capacidade, né, que ela deu através dos avanços tecnológicos do homem conseguir aumentar a sua renda per capita, e o Estado como declínio de todo esse avanço, de todo esse progresso da sociedade. O Estado democrático seria então um declínio de tudo isso. A gente vê que esse livro tem um apelo aqui, pelo menos político, a respeito do que a gente está, os rumos da sociedade, de certa forma. E, bom, vou falar um pouco das minhas impressões, mas eu tive sérios problemas com esse livro. Logo na introdução, o autor vai falar a respeito de um certo relativismo ético que teria contaminado a sociologia, os estudos filosóficos a partir do século XX, e fala então que toda a ciência moderna está infectada, assim, como a gente pode dizer, poluída de um certo relativismo teórico. Na ciência tudo pode, na ciência não se tem certeza de nada. O autor vai acabar expressando aqui uma concepção do que é ciência, de certa forma datada lá do século XIX, né, na própria concepção desse autor. Ele mesmo vai dizer que a partir do século XX, esses textos dele não são considerados mais como estudos sociológicos. E o que acontece no século XX, no início do século XX? A gente tem a teoria do relativismo, do Albert Einstein, o surgimento da psicanálise, elaborada por Freud. A praxeologia é um estudo que tenta encontrar aí interações humanas universais, né, para o desenvolvimento do que seria a sociedade, o que é, de certa forma, o oposto do que Freud defende com a psicanálise. E assim a gente entende que, de certa forma, a psicanálise ela sofre críticas, né, de outras vertentes da psicologia por ser considerada determinista em alguns aspectos, mas para o momento histórico que a gente está falando, início do século XX, ela representa uma grande ampliação na compreensão do ser humano, principalmente por conta dessa ideia do inconsciente. O que o autor vai falar mais aqui na introdução? Ele vai defender, de certa forma, uma ideia de justiça universal. A gente tem até um vídeo aqui sobre Camus e Tarantino falando a respeito dessa ideia. A gente deixar aqui nos cards. E de uma ética também, uma forma de interação humana que seja universal. E qual que é o problema disso aqui? O autor ele chega a afirmar de que qualquer explicação histórica, né, que se pretenda ser científica para ele, tem que levar em conta a teoria do von Mises e do Murray Rothbard. É uma teoria quase em forma de camisa de força, né? Explicações que fogem das possibilidades dessas duas análises não podem ser aceitas. E qual que é o grande problema, né? O que a gente entende por ciência hoje em dia?
A ciência não é um conhecimento verdadeiro, absoluto, 100% exato, né? Isso aqui é o correto, isso aqui é o conhecimento final sobre a evolução humana. Não. Né? Obviamente, você pode ter suas preferências teóricas, né? Os seus procedimentos, os seus instrumentos de análise teóricos e metodológicos, mas a ciência ela é um conhecimento que por si só é verificável e ela é dialogável com outros conhecimentos. Se a gente for pegar algumas ideias mais atuais, mais modernas, como Marco Bloch, ou até o historiador brasileiro José de Assunção Barros, já vê que o conhecimento do científico ele não se pretende ser 100% verdadeiro. Ele é um conhecimento limitado, né, no seu espaço, no seu tempo histórico, no seu contexto histórico, e é um conhecimento também que dialoga com outras disciplinas, com outros saberes. Então, por mais que a gente, por exemplo, considere, né, o próprio Hobsbawm vai falar isso, que ele considera a teoria marxista mais completa para entender o desenvolvimento econômico. E econômico aqui é de sobrevivência da humanidade, né, do ser humano, da história da humanidade. Mas a teoria marxista por si só não explica a realidade, que a realidade é muito mais complexa do que qualquer teoria possa ser. E o que é importante a gente entender é o seguinte: teoria não é o mesmo que ciência. Existe teoria sobre arte, palhaços vão ter teorias de como atuar diferente, e isso não é uma teoria científica. Ciência é um campo, né, onde o conhecimento ele é verificável. Isso é ciência. E ciência não é o mesmo que teoria. Teoria é muito mais que ciência, tudo bem? Mas, tipo assim, por exemplo, você faz uma aula, você faz um curso de teatro. Existem teorias. Sim. Que são científicas, não? Do teatro dificilmente vai ser científico. Você lembra que na formatura do João, a professora falou assim, teatro não é ciência. Tipo assim, a gente sabe, tipo assim, ela fez uma separação clara, tipo assim... Ela falou? Quando ela fala dos instrumentos, do teatro ser um instrumento, é uma crítica do teatro ser levado para esse lado científico. Tipo assim, tem muitas atividades, por exemplo, yoga. Yoga não é científico. Yoga é milenar, tipo assim, surgiu há 5.000 anos atrás. A ciência surgiu há 200 anos atrás. Sabe, tipo assim, existem diferentes teorias sobre yoga. Entende? Mas, vamos lá, eu não desisto, né? Eu fui, continuei, e apesar de não concordar com essa ideia de uma justiça universal, de uma ética universal, porque isso não são coisas que são científicas. O livro é dividido em 3 capítulos. O capítulo 1 vai falar sobre a origem da propriedade privada e da família. O livro tem até alguns momentos bons nessa primeira passagem, principalmente quando se apoia aí em fatos e evidências arqueológicas, né, na distribuição do ser humano pelo globo terrestre, né, um evento que aconteceu entre 100.000 e 50.000 anos atrás. É interessante, né, a narrativa é uma narrativa que é dinâmica. Tem alguns problemas quando ele fala sobre a questão, por exemplo, do surgimento da linguagem. Eu acho que ele dá demasiada importância para o aspecto biológico, genético. Ele fala que a linguagem surge após uma evolução genética. O que eu entendo, né, a partir do que eu acredito, que seria uma teoria já interacionista, construtivista, vai entender esses procedimentos, esses avanços cognitivos, avanços tecnológicos, avanços laborais do ser humano como um evento mais complexo, um evento dinâmico. Um dia você aprende algo, mas no outro você pode ainda não dominar aquilo de fato, e você desenvolve outras habilidades, e o contexto vai influenciar, né, nesse desenvolvimento. E não só isso, mas eu acho que em vários outros momentos o autor ele é muito contraditório. Ora ele fala que a vida dos nossos ancestrais eram vidas tranquilas, cheias de regalias, de descanso, de horas de prazer. Ora ele fala que não, que era uma vida extremamente perigosa, cheia de conflitos, de guerras e violências. Mas eu acho que esse nem é o problema principal do livro. Tem outros momentos interessantes. Quando ele fala da lei de Malthus,
a lei de rendimentos, né, para a gente entender um pouco do processo de sedentarização da sociedade, né? Aí para a gente entender um pouco da perspectiva malthusiana, né? Obviamente vão ter outras teorias que vão defender outras perspectivas, mas eu achei interessante a gente poder observar ali esses autores diretamente. Então, para o autor, o principal sucesso, né, os principais feitos da Revolução Neolítica é garantir o direito à propriedade privada e, de certa forma, constituir aí a formação da família, do ambiente doméstico. E é muito interessante que a gente vai ver o Malthus falando que qual que é o grande avanço da criação da família? É a privatização da criação das crianças e dos jovens, né? Porque em sociedades mais arcaicas, né, entre aspas, essa criação ela é coletiva. Eles vivem um sistema de comunismo primitivo. Então, a partir da propriedade privada e da família, essa criação passa a ser individual, e esse comunismo que antes era em aldeia, em forma de aldeia, passa a ser um comunismo mais privado, né, ocorre dentro das casas. No capítulo 2 ele vai discorrer da Revolução Neolítica até a Revolução Industrial, né, falar da importância do avanço cognitivo, tecnológico para esse acontecimento poder acontecer. Tem algumas coisas que tem algumas ressalvas, mas eu acho que nada se compara ao capítulo 3, assim, que chega a ser barbarizante o que ele fala, né? Que o capítulo 3 chama-se da aristocracia para a monarquia à democracia, né? Então essa passagem da aristocracia feudal para a monarquia absoluta e depois para a democracia como a gente conhece hoje. Então, para o autor, essa passagem, esses acontecimentos, né, essas transformações políticas, sociais, vão marcar aí o declínio da sociedade, né, da humanidade, de todo esse progresso que havia acontecido desde a Revolução Neolítica até a Revolução Industrial. A partir daí, a partir da criação da democracia, a gente começa a entrar em um declínio. O autor vai defender uma ideia de uma aristocracia natural. Ele vai voltar ali na Idade Média, um momento que ele considera como um dos mais louváveis politicamente. Então, no feudalismo, a gente teria o surgimento de um pequeno grupo de elite, né, pessoas com disposições e habilidades intelectuais mais avançadas do que os outros, e naturalmente, eles se constituiriam aí como uma casta, né, uma elite que poderia organizar a sociedade politicamente, mas também sem estar acima das leis e dos direitos universais, que ele não se preocupa em falar qual é. Em nenhum momento ele diz, ele explica o que seria uma lei universal. Na verdade, até explica, né? O direito à propriedade privada é essa lei universal que ele tanto clama. E em algum momento ele vai até criticar o Engels por glorificar, né, o comunismo primitivo, mas ele não se dá conta também que ele glorifica, né, essa lei da propriedade privada a todo momento. Em razão desses pequenas elites conseguirem, né, se tornar aí um grupo privilegiado na sociedade, como foi no feudalismo, ele acredita que essas pessoas têm então dons naturais, né, para governar. E aí ele vai criticar, obviamente, depois a passagem para a monarquia absoluta e a democracia, e vai acabar desbocando no final para uma crítica à plutocracia, né? E vai falar que a democracia, além de inchar, né, o Estado, o sistema político, o judiciário, que vai acabar causando vários gastos, né, gastos onorosos para a população. Então ele vai falar também que a democracia, o Estado, né, como ele existe hoje, vai se tornar uma muleta, tanto para a maioria da população que não tem condições de sobreviver, de garantir sua sobrevivência, de uma forma através do seu trabalho, da venda da sua força, da sua mão de obra, e vai criar então um grupo de dependentes, né, do Estado, além também de criar a classe dos plutocratas, que seria uma espécie de capitalistas que se aproveitam da função do Estado, né, e vão utilizar o Estado para interesse
particular, né, para enriquecimento particular. A democracia nada mais seria para o autor do que um apelo superficial às ideias, né, aos ideais de igualdade e liberdade para todos. Porque ele fala que por mais que todos tenham igualdade diante de uma lei, né, há funções no Estado democrático que são privilegiadas. Para o autor, né, talvez a solução da nossa sociedade seria voltarmos a um estado quase primitivo, né, vivendo em aldeias semi-isoladas, para que esse processo de interferência global que ocorre com o capitalismo e com o avanço do capitalismo, ele seja freado, né, porque ele entende que esses interesses globais acabam influenciando diversas nações, né, diversos estados, em benefício de interesses particulares. Então é um livro assim polêmico, que no final ele acaba tendo algumas ideias que a gente concorda, de certa forma, assim, a partir da crítica, né, a essa classe plutocrata, né, ele vai chamar como se fosse uma espécie de parasitas econômicos, né. É um livro que é interessante ler, né, como todo livro. A gente pode não concordar, a gente pode discordar, mas é bom a gente ter em mente essas ideias, assim, que tem uma concepção muito ortodoxa de ciência e, de certa forma, ele é polêmico, assim, na sua conclusão, nas suas interpretações, né, a respeito do desenvolvimento da história, da sociedade, mas vale a pena ler também para criticar e para conhecer esses autores, né, de cunho mais liberal, conhecer eles diretamente, né? A gente não pode só ficar lendo comentários de outras pessoas, a gente tem que conhecer essas obras também. E interessante, apesar dos pesares. Deixa aí nos comentários se você já conhecia alguma obra do Hans Hermann, se você já leu esse livro, se você gosta, se você não gosta. É um livro assim que eu, por conta da minha ideia, da minha concepção, eu achei bem problemático. Mas que tem boas passagens, boas explicações a respeito de algumas coisas e que, né, acrescenta sempre alguma coisa para o nosso entendimento. Não se esqueça então de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou e se inscrever no nosso canal também, ok? Um grande abraço e até mais!